Fala, investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Nent Invest e neste vídeo vamos falar sobre o fundo imobiliário MXRF11, também conhecido como Maxi Renda, e é o fundo imobiliário atualmente com o maior número de cotistas. Antes disso, se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar a minha trajetória pessoal de investimentos, além dos demais conteúdos diários daqui no canal, já peço a sua inscrição. E vamos lá falar um pouco sobre o fundo MXRF11, que recentemente divulgou seu relatório mensal, para se atentar a alguns pontos principais aqui, principalmente em relação ao fluxo de renda que ele oferece, visto que a companhia tem alguns resultados, entre aspas, não recorrentes, que podem acontecer ou não, a depender da gestão do fundo, que podem impactar no próprio resultado do fundo, consequentemente no provento divulgado. Bem, estou aqui no site oficial do fundo Maxi Renda, MXRF11. O próprio fundo menciona 5 razões para investir no Maxi Renda. Iremos falar também sobre a sua rentabilidade nos últimos anos, segundo seu próprio relatório, e se vale a pena ou não investir no Maxi Renda, já que é um fundo que detém um valor nominal baixo das suas cotas e oferece um dividend yield até satisfatório. Bem, 5 razões para investir: diversificação de risco, como iremos ver. O foco do fundo é da aquisição de diversos ativos do segmento de crédito imobiliário, os CRIs. Uma parte também dos seus resultados é de permutas imobiliárias, de modo que o investimento não esteja concentrado em um único empreendimento ou localização. Então, um ponto positivo aqui no Maxi Renda. Mas, como iremos ver, boa parte da sua receita é oriunda dos CRIs. Segundo ponto, benefício fiscal. Recebemos os proventos de fundos imobiliários isentos de imposto de renda ou também dividendos de ações. Terceiro ponto, liquidez. Atualmente é um dos fundos imobiliários mais líquidos da bolsa e também é atualmente o fundo imobiliário com o maior número de cotistas. Então, um ponto positivo aqui, já que alguns fundos imobiliários têm uma liquidez muito baixa. Ponto 4, gestão profissional. Aqui o fundo tem uma gestão ativa do portfólio, feita por uma equipe técnica, com ampla experiência do setor imobiliário. Ponto interessante da gestão do fundo, já atuam há diversos anos no segmento de crédito e incorporação mobiliária, por meio de permutas financeiras, que também é uma parte da receita do fundo. Ponto 5, alinhamento de longo prazo, já que eles têm um processo rigoroso para aquisição de ativos de alta qualidade, preferencialmente performados e resilientes, bem como estrutura de taxas de administração de performance alinhadas com o interesse dos cotistas. Tem uma taxa bastante baixa de 0,9% de taxa de administração. Bem, estou aqui no relatório mensal do MXRF11. Temos alguns pontos a destacar. O relatório tem 30 páginas, mas iremos destacar alguns pontos principais, principalmente em relação aos seus resultados, o quanto de fato o fundo consegue pagar mensalmente em relação ao provento que ele distribui. O objetivo do fundo, como vimos, Maxi Renda, tem o objetivo de aferir ganhos pela aplicação dos seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRIs, que é o foco principal, debêntures, LCI, LH e cotas de FIIs, que é uma parte pequena do fundo. E atualmente é um fundo que tem crescido bastante em número de cotistas, quase 360 mil cotistas, realmente com valor nominal de cota baixo, fica muito interessante, não só para adquirir as cotas, bem como o reinvestimento dos dividendos ou dos proventos recebidos, já que com R$10 você recebe aquele pequeno dividendo e já consegue reinvestir comprando mais uma cota que irá gerar mais um provento no próximo mês. Então isso aqui é um ponto muito positivo aqui para o fundo imobiliário MXRF11. Devido ao seu baixo valor nominal, não significa que está barato ou não, tem um valor nominal baixo, mas quando um fundo imobiliário ou quando a ação tem um valor nominal baixo, conseguimos reinvestir facilmente nessa ação ou nesse fundo imobiliário. Distribuição de rendimentos. A distribuição foi de 8 centavos por cota, que foi comunicada no último dia útil do mês de março, e o pagamento será realizado no dia 15 de abril de 2021. E a data com para ter direito ao provento costuma ocorrer no final de cada mês, e o pagamento ocorre na metade de cada mês, usualmente do dia 12 ao dia 15 de cada mês. Bem, e a distribuição no mês que mencionaram foi referente a 400% do CDI, então é um retorno interessante. E como iremos ver, o fundo tem um dividend yield até satisfatório, em torno de 7 a 9%, mas iremos ficar atentos a alguns pontos, que parte dos resultados do fundo não é recorrente, então muito cuidado aqui com isso. Bem, o fluxo financeiro aqui do fundo, parte de receitas em março, 17 milhões, porém receitas com permutas, 1,5 milhão. Lembre que essa parte de receita e permuta, em geral, é variável, pode ser que ocorra
Um ponto interessante, outro não. Receitas de fundo imobiliário, 3,2 milhões. Receitas de CRIs, 12,3 milhões, boa parte do resultado. E receita de LCI e renda fixa, 166 mil reais. Então, bastante baixo. Então, boa parte aqui do fundo é receita de fundos imobiliários e bem como dos CRIs. Tem as despesas operacionais do fundo. Resultado, 14,7 milhões. E o rendimento distribuído, 14,6 milhões. O que deu uma distribuição média por cota de 8 centavos. Então, esse é o ponto a que devemos ficar atentos. Essa parte de receita permuta no MXRF11. Porque, se excluir essa parte de receita permuta, a distribuição média por cota cairia para em torno de 6 centavos a 7 centavos, a depender do resultado do fundo, nessa parte aqui de CRI e de fundos imobiliários. Então, algo para ficar atento aqui no MXRF11, para não ficar iludido com esses altos dividendos. Ponto principal aqui, resultado financeiro e distribuição por cota nos últimos 12 meses. Então, como vimos naquela parte de resultados do fundo, vimos a parte de receita de permuta, receita de fundo imobiliário, receita dos CRIs, e vimos que a parte de receita de fundo imobiliário e dos CRIs do fundo é boa parte do seu resultado. Então, perceba que essa parte de receita de CRI, justamente 7 centavos, 6 centavos por cota, 6 centavos, 5 centavos, e assim sucessivamente. E perceba que essa parte de receita de permuta varia bastante. Em alguns meses não tem essa parte de receita de permuta, por exemplo aqui agosto de 2020, e outras partes oscilam bastante. Então essa parte de receita permuta é variável, o que pode impactar positivamente ou negativamente. Então atenção aqui, receitas de fundo imobiliário e receita de CRIs. Porque essa parte, digamos assim, entre aspas, é o que garante boa parte do resultado do fundo. Dessa forma, na normalidade do MXRF11, ele consegue pagar em torno de 5 a 6, 7 centavos por cota, tranquilamente com os resultados que consegue gerar. Excluindo essa parte que varia bastante, dessa parte de receita de permuta. Dessa forma, considerando 6 centavos, quase, entre aspas, garantido, vezes 12, o FII consegue pagar naturalmente 72 centavos ao ano de proventos, que divididos pela cotação atual, de R$ 10,49, nos dá um yield líquido de quase 7%, quase 6,9%. O que é um yield muito interessante de retorno, quase que garantido, só que nada é garantido na renda variável, de 6 a 7%. Mas um ponto principal aqui, principalmente em fundos imobiliários e ações de dividendos, é que temos que realmente reinvestir todos os proventos recebidos, principalmente no começo dos nossos investimentos. Aqui temos a parte de rentabilidade do MXRF11. Está considerando desde janeiro de 2017. E perceba que de janeiro de 2017 até então, saiu de R$ 10 para R$ 14,92. Valor do mercado da cota, mais os rendimentos recebidos. Então, qual foi o retorno, considerando 2017 até final de março de 2021? Basta pegar o valor final, R$ 14,92, dividido pelo valor inicial de R$ 10, temos um determinado valor. E aqui temos a fórmula do cálculo da taxa de crescimento anual composta, valor final dividido pelo valor inicial. Dessa forma, temos um determinado valor. E aqui vamos elevar a 1 sobre n, onde n é o número de anos, só que estamos com 3 anos e 3 meses. Perdão, temos 4 anos e 3 meses. Vou elevar a 1 sobre n, onde n é o número de anos. Aqui 1 dividido por 4 sobre 25. Menos 1 vezes 100. Então, o retorno anual composto, considerando o reinvestimento de todos os proventos, ficou aqui na casa de quase 9,9% ao ano. O que é um retorno interessante, principalmente para quem está migrando atualmente da renda fixa. E também, na parte de fundos imobiliários, em geral para o MXRF11, tem uma volatilidade bastante baixa das suas cotações. Perceba que as suas cotações não oscilam tanto. Então, em geral, que o MXRF11 não vai lhe dar uma rentabilidade absurda de valorização, e sim a renda mensal pingando na sua conta todos os meses. Além de uma rentabilidade composta de valorização mais o rendimento das cotas, em torno de 8 a 12% ao ano, a depender do seu ponto de compra. E vamos olhar a parte de portfólio do fundo. Como já mencionado, boa parte do seu resultado é de CRIs, então não é à toa aqui. 68% dos investimentos do fundo está atrelado a CRIs, 18% em caixa, 11% em permutas financeiras e apenas 2% em FIIs. Quanto à parte do indexador, boa parte está em CDI e IPCA, uma taxa média anual até interessante de 8% ao ano em IPCA, 4% apenas do book,
de CRIs do fundo, atrelado ao IGPM, então ponto negativo aqui. Porém, o IPCA tem subido bastante mês contra mês, que estamos acompanhando. No acumulado, o IPCA já está acima dos 5%. Consequentemente, o MXRF11, como boa parte aqui do seu book de CRIs, é atrelado ao IPCA. A tendência é que a Selic suba e também boa parte dos fundos serão beneficiados, mas consequentemente o valor das cotas tende a cair quando a taxa básica de juros sobe. Bem, estou aqui no site Status Invest. Atualmente a cotação está girando em torno dos R$10. Ocorreram quedas, houve todo um alvoroço em cima dos fundos imobiliários, principalmente em dezembro de 2019 e início de 2020, subiram bastante. MXRF11 chegou aos R$14. Foi algo absurdo, pagando 5, 6% de yield no máximo. E desde então tem andado de lado e caindo, mas pagando bons proventos aos seus cotistas. Aqui estamos vendo o yield de 8,10% nos últimos 12 meses, mas como vimos, sem esses efeitos extras, nos resultados do MXRF11, ele consegue pagar em torno de 6 a 7% de dividend yield tranquilamente nessas cotações atuais. O que é algo muito interessante para quem busca uma menor volatilidade na sua carteira e uma renda recorrente cair na sua conta. Quanto à parte de proventos, nos últimos anos, tem pagado em torno de 83 centavos aqui na sua mínima e até R$1,02 em 2019. Então, com esses resultados extras na parte de permutas, o fundo consegue entregar um provento a mais para o seu cotista. Muito interessante, 8 a 9% de dividend yield. Parte de rendimentos, como falamos, costuma ter a data com no final de cada mês, último dia útil, e o pagamento em meados na metade de cada mês, do dia 12 ao dia 15. E note que há uma oscilação no valor dos proventos de 6 a 8 centavos, a depender desses resultados extras da parte de permuta. E para quem não sabe, atualmente os fundos imobiliários também estão podendo ser alugados, e perceba que está numa taxa bem interessante de 6% ao ano, aqui para o MXRF11. Na data base, pegou no dia 19 de abril de 2021. Apenas 12 contratos e um aluguel de 109 cotas. Então, um volume bastante baixo ainda da parte de aluguel de fundos imobiliários. Então, ainda está algo bem novo nessa parte de fundos imobiliários, mas que também pode gerar uma renda extra interessante. Que basicamente podemos dizer assim que é um dividendo extra cair na conta. Lógico que tem que pagar as taxas e também a corretora come um pedaço desse aluguel do ativo. E bem, pessoal, por isso era isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então, até o próximo vídeo e forte abraço.